Então, a gente vai iniciar a segunda aula do módulo 2, gerenciando usuários e licenças, e, mais uma vez, mão na massa, porque é assim que a gente aprende. Bora começar. Adicionado o nosso domínio, qual é o próximo passo? É criar os usuários. Então, nós vamos no menu de usuários, usuários ativos. E aqui, em usuários ativos, nós temos uma série de configurações possíveis. Nós temos algumas formas de criar esses usuários no portal do Microsoft 365. Uma dessas formas é criar o usuário em nuvem, que a gente chama de Only Cloud, como, por exemplo, esse usuário aqui de suporte e teste, ele é um usuário que foi criado na nuvem, ou seja, a administração dele é toda feita no portal de administração do Microsoft 365. Outra possibilidade de criar usuários é fazendo a sincronização com o Active Directory. Então, como que é feita essa configuração? A gente vai ver isso um pouco mais para frente na aula de Active Directory, mas você tem que ter um ambiente de Active Directory configurado em conformidade e com os pré-requisitos do Microsoft 365. Para aí você implementar a ferramenta chamada de Azure AD Connect, e então o AD Connect ele vai fazer a sincronização dos seus usuários do AD local com o Azure AD. E aí ele vai criar os usuários em seu ambiente do seu ambiente local no seu tenant. Os usuários locais eles podem consumir serviços do Microsoft 365 na nuvem depois que eles são sincronizados. Então você tem essas duas possibilidades, de criar usuários em nuvem ou sincronizar os seus usuários com Active Directory. Quando o AD Connect ele faz a sincronização de usuários locais com o tenant, a senha que ele usa no ambiente local para autenticar uma máquina que está no domínio vai ser a mesma utilizada para acessar o portal do Microsoft 365. É importante você saber que a senha do usuário local, ela nunca é sincronizada para a nuvem. Já faz essa anotação aí no seu caderno para você não esquecer. O AD Connect ele vai sincronizar o hash da senha do usuário e manter a segurança desse usuário. Tanto é que a sincronização ela é unidirecional. Então ela vai somente do seu Active Directory para o Azure AD. Mas, Douglas, tem como eu fazer o contrário? Criar uma senha na nuvem e essa senha ser escrita no meu Active Directory? Aí eu te respondo que tem sim. Mas para você conseguir fazer essa configuração, o seu cliente ele tem que ter licença do Azure AD Premium P1 ou P2. Se você tiver com o Azure AD gratuito, você não vai conseguir fazer essa configuração. Então, quando você utiliza o Azure AD Connect para fazer a sincronização e tem a possibilidade de fazer essa configuração híbrida, ou seja, nuvem e ambiente local, a autenticação no portal do Microsoft 365, ela pode acontecer na nuvem ou no seu ambiente local. Por que eu falo que a autenticação ela pode acontecer na nuvem ou no seu ambiente local? Isso vai depender do método de autenticação que você está utilizando no seu AD Connect. Com o AD Connect, existe a possibilidade de você configurar o Single Sign-On. E o Single Sign-On ele pode ser configurado utilizando o ADFS, Active Directory Federation Service, para fazer a autenticação do seu usuário no Microsoft 365. E aí, nesse caso, a autenticação é feita no seu ambiente local. Então, a Microsoft ela não é mais responsável por autenticar o seu usuário, e quem vai ser responsável por fazer essa autenticação é o seu ADFS. Quando o usuário faz a autenticação, ele solicita a autenticação, ele vai lá na Microsoft, a Microsoft direciona essa solicitação para o seu ADFS e o ADFS permite ou não a entrada do seu usuário.
qual que é a desvantagem disso? É que se o seu ADFS cair, ou o seu link de internet cair, ou se o seu AD cair, e os seus usuários eles não vão conseguir autenticar no Microsoft 365. Douglas, meu ADFS caiu. Como eu resolvo esse problema até restabelecer o meu ADFS? Eu passei por isso essa semana. Exatamente há 2 dias atrás eu atendi um cliente com esse problema. Lá no seu AD Connect, você precisa virar a chave de autenticação de federada para gerenciada, que é a autenticação que a gente chama de PSH, autenticação de hash de senha. E aí os seus usuários eles deixam de depender do ADFS para fazer a autenticação no Microsoft 365 e a autenticação ela passa a ser feita direta na nuvem. Mas se você tiver uma infraestrutura robusta, você não vai ter nenhum problema em manter uma autenticação federada. Douglas, mas me fala aí qual que é a vantagem de manter um ADFS? Bom, uma das vantagens que o cliente tem é a possibilidade de configurar o horário de conexão. Então, se a empresa ela tem uma política de que o usuário só pode acessar o e-mail das 8 às 18 horas de segunda a sexta, não há outra forma de você fazer essa implementação senão utilizando o ADFS. E você tem uma série de benefícios e esse é apenas um deles. Então, aqui nessa aula, a gente vai ver só a criação de usuários em nuvem. Na primeira aula do terceiro módulo, a gente vai ver sobre a criação de usuários sincronizados pelo AD Connect. E aí nós vamos falar um pouco mais do AD Connect. Antes de partir aqui para a criação de usuários, deixa eu explicar um pouco sobre a política de expiração de senha. Para acessar a política de configuração de senha, eu vou vir aqui em Configurações, Configurações da organização, Segurança e Privacidade. E um pouco mais abaixo aqui eu tenho Política de expiração de senha. Essa configuração ela funciona apenas para usuários de nuvem e a política que você definir aqui ela se aplica a todos os usuários da sua organização. Quando eu clico em política de expiração de senha e desmarco a opção de definir senhas para nunca expirarem, eu tenho o número de dias até que a senha expire. A Microsoft ela recomenda que você não configure essa opção de expiração de senha, inclusive ela está marcada aqui como recomendado, mas você pode pegar um cliente que tenha uma política de que o usuário troque a sua senha a cada X dias. Eu recomendo, se o cliente quiser fazer essa configuração, você colocar aqui 90 dias. Mas quem vai definir esse número de dias é o meu cliente, não sou eu. Então eu deixo aqui 90 e a cada 90 dias o meu usuário ele tem que trocar a senha. Eu mando salvar, pronto, está configurado. Vou fechar. Aqui em serviços, eu tenho a possibilidade de configurar e definir os requisitos do MFA, o multifator de autenticação, ou seja, eu não só tenho duplo fator de autenticação, mas eu posso utilizar mais de 2 tipos de autenticação para o usuário acessar os recursos do Microsoft 365 dele. Quando eu clico aqui em autenticação de multifator, eu tenho um link que leva para a documentação, que é esse Saiba Mais, e tenho o link que leva para a configuração da autenticação do MFA. Você pode observar que quando eu faço qualquer tipo de intervenção referente à autenticação do usuário, ele traz para mim aqui na URL Active Directory Windows Azure. Então, toda a criação de usuário, todo o gerenciamento de usuário, ele é feito pelo Azure Active Directory e não pelo portal do Microsoft 365. Então, aqui eu posso escolher o usuário Douglas e posso habilitar ou não o MFA para ele. E quando eu habilito, eu posso gerenciar as configurações do usuário. E quais são as configurações que eu tenho?
Eu tenho essas três aqui. Eu posso requisitar que o usuário selecionado forneça novamente os métodos de contato, excluir todas as senhas de aplicativos existentes geradas pelo usuário selecionado e restaurar a autenticação MFA em todos os dispositivos lembrados. Essas são as opções de gerenciamento que eu tenho. Então, toda vez que você for tentar acessar o Microsoft 365, digitar seu usuário e senha, você vai ter que também digitar um código de autenticação, que pode ser por SMS ou ligação telefônica, ou ainda utilizando o app Microsoft Authenticator instalado no seu celular. Esse app ele gera tokens que você precisa digitar na tela de acesso para conseguir fazer a autenticação no ambiente de nuvem do Microsoft 365. Ou então, você também tem a possibilidade do app te mostrar uma notificação com o botão de aprovar ou negar. E aí, se você estiver acessando nessa hora, claro, se for você realmente, você vai aprovar o acesso. Vamos voltar para a tela de usuários ativos. Aqui em usuários ativos eu tenho o botão adicionar um usuário, modelos de usuário e adicionar vários usuários e autenticação multifator. Quando eu clico nesses três pontinhos, ele vai me dar mais algumas configurações. Então, eu tenho aqui a opção de excluir um usuário, eu posso redefinir a senha de um usuário, eu posso também fazer um export dos usuários e aí ele vai me trazer um arquivo CSV dos usuários que eu tenho no meu Tenant. Eu tenho também aqui a sincronização de diretórios, gerenciar as contas prioritárias. E clicando aqui em adicionar um usuário, ele vai abrir essa interface para mim fazer a criação de um único usuário. E aqui eu estou fazendo a criação de um novo usuário manualmente. Vamos criar aqui um usuário. Vamos chamar ele aqui de aluno A, sobrenome A. Deixa eu tirar aqui. E aqui no nome de exibição, ele já vai me trazer o nome e o sobrenome junto. Aqui, nome de usuário, eu vou colocar o nome que eu quero dar ao endereço de e-mail desse usuário. E se eu tiver mais de um domínio, ele vai deixar eu selecionar aqui outro domínio disponível. Vamos colocar aqui aluno A. Eu posso gerar uma senha automaticamente, ou eu posso desmarcar essa opção e digitar uma senha para esse usuário. Eu vou marcar aqui para gerar uma senha automática. Eu quero que esse usuário, no primeiro login dele, ele faça a alteração da senha dele. Então eu marco essa opção de exigir que o usuário altere a sua senha quando ele entrar pela primeira vez. Eu tenho a possibilidade de enviar essa senha provisória para algum determinado e-mail, e esse e-mail pode ser um e-mail interno ou externo do ambiente de Microsoft 365. Eu marcando aqui a opção, ele me abre o campo para eu digitar o e-mail. Eu vou clicar em avançar. E ele já definiu o local como Brasil. Eu posso atribuir uma licença para esse usuário, ou eu posso criar esse usuário sem atribuir licença. Você pode ver que aqui embaixo ele me fala que eu tenho 23 licenças das 25 licenças atribuídas. Quando eu marco essa flag para atribuir uma licença para esse usuário, ele diminui uma das licenças que eu tenho das 25 que estão disponíveis. Quando eu marco que eu vou licenciar esse usuário, aqui embaixo ele me mostra 56 aplicativos.
eu posso clicar em avançar ou eu posso vir aqui em aplicativos e remover algum recurso que eu não quero que esse usuário utilize. Por exemplo, Douglas, eu preciso que esse usuário não tenha uma caixa do Exchange Online. Então eu venho aqui e removo a licença do Exchange Online dele. Vamos localizar aqui o Exchange. Está aqui. Eu posso simplesmente desmarcar o Exchange e esse usuário consegue utilizar todos os outros recursos dessa licença, mas ele não vai conseguir utilizar o Exchange. E assim eu posso fazer para qualquer aplicativo. Eu vou clicar em avançar. Aqui em configurações opcionais eu posso atribuir uma função administrativa para esse usuário. Aqui em funções. Por default, ele já deixa marcada a opção que esse usuário não tem acesso administrativo, mas se esse for um usuário que precisa de acesso administrativo, eu marco a opção aqui de acesso ao centro de administração e marco a permissão que esse usuário vai ter. Ele vai ser um administrador da Exchange, ou ele vai ser um global admin, então eu atribuo a licença, perdão, a permissão que esse usuário precisa ter. Eu também tenho as informações de perfil, aonde eu posso colocar o cargo, colocar aqui estagiário. Eu posso colocar o departamento financeiro. Eu posso colocar o escritório, posso colocar o telefone comercial, o número de celular dele, o endereço, a cidade, o estado, o CEP e assim por diante. Eu vou clicar em avançar. E aqui ele me traz um resumo do usuário que eu estou criando. Se tiver algo errado, eu posso editar. Eu tenho os botões aqui de editar, do nome do usuário, editar a senha, editar a questão da licença. Então, descendo a barra de rolagem aqui, eu vejo todas as configurações que eu fiz na criação desse usuário. As funções, se ele tem alguma função administrativa ou não, esse usuário está sem função administrativa. As informações de perfil, se tiver errado, eu posso vir aqui e editar também. Quando eu clico em terminar de adicionar, ele adiciona esse usuário, entrega uma senha provisória e esse usuário está pronto para utilizar o 365. Quando esse usuário for acessar o portal do 365 pela primeira vez, vai pedir que essa alteração dessa senha aqui seja realizada. Eu vou clicar em fechar. E aqui está o nosso usuário criado. Eu posso adicionar usuários em massa, clicando aqui em adicionar vários usuários. E aí ele me pergunta se eu quero adicionar esses usuários manualmente ou se eu quero utilizar um arquivo CSV para adicionar esses usuários. Eu posso ir adicionando os usuários aqui um por um e depois de preencher tudo, ele vai fazer o processo de adicionar os usuários já licenciados ou não. Então aqui ele me dá 5 linhas. Se eu precisar adicionar uma linha, eu posso adicionar. Se eu precisar remover linhas, eu posso remover. Eu vou criar aqui o aluno B. E o e-mail dele será aluno B. E vou criar também o aluno C. E o e-mail dele será aluno C. Quando eu clico em avançar, ele já me traz aqui a localização Brasil, igual a gente criou o usuário unicamente, em vez de criar em massa, e ele me mostra aqui qual é a quantidade de usuário que eu estou criando. São 2 usuários. Então eu posso licenciar esses usuários ou não.
E também eu tenho a questão aqui dos aplicativos, onde eu posso desabilitar um aplicativo se eu quiser ou não. Clico em avançar. E aí ele me traz um resumo desses dois usuários que eu estou criando. São dois usuários. As licenças compradas nenhuma, nós não adicionamos licenças, adicionamos. Beleza? Está aqui licenças atribuídas. As licenças que esses usuários vão ter. E eu vou clicar em adicionar usuários. E ele vai fazer a criação desses usuários para mim. Você adicionou dois novos usuários. Ele me mostra as informações de entrada por e-mail, se eu quiser enviar. Ou se eu quiser, eu posso baixar o CSV dos detalhes desse usuário. E ele já cria a senha para mim automaticamente aqui desses usuários também. Então, se eu baixar esse CSV, ele vai mostrar para mim a criação desses usuários. Então, ele me traz aqui o e-mail do usuário, o nome do usuário e me traz também a senha do usuário e a licença que ele tem. Eu vou clicar em fechar. Então está aqui criado o aluno B e o aluno C. E eu posso, ainda que usuários em massa, carregar um arquivo CSV. Quando eu clico aqui, eu gostaria de carregar um arquivo CSV, eu posso baixar um exemplo desse arquivo CSV. E aí eu tenho um exemplo somente com os cabeçalhos em branco, ou posso baixar um exemplo de um CSV que já inclui as informações de usuários. Então, eu consigo solicitar que o cliente me passe uma planilha com o nome e o sobrenome e o e-mail, e eu faço a adição de criar esses usuários automaticamente, toda automatizada. Importante você saber que, por CSV, eu consigo carregar até 249 usuários. Mas, Douglas, como é que é esse arquivo CSV? Quais são os parâmetros que esse CSV precisa ter? Eu vou vir aqui e vou baixar um exemplo desse CSV. Vou pegar o exemplo que inclui as informações do usuário. Vou abrir o meu arquivo de exemplo. E está aqui o meu CSV de exemplo. Nós vamos converter esse arquivo CSV para tabela. Então, eu vou clicar aqui em dados. Vou deixar selecionada a primeira coluna. Vou clicar em converter texto para tabela. Vou deixar marcada a opção de delimitado. Vou clicar em avançar. E ele vai ser delimitado por vírgula. Clique em avançar e concluir. Então, aqui eu tenho os campos que eu preciso preencher para criar esses usuários no meu tenant. Douglas, eu preciso preencher todos esses campos? Não. Você precisa preencher o nome do usuário, o sobrenome e o nome de exibição. Esses campos são os obrigatórios. Os outros eles não são obrigatórios. Você preenche se quiser. Então, vamos tratar aqui esse CSV para a gente criar os nossos usuários. Eu vou pedir para alterar esse domínio aqui. Eu vou pedir para substituir. Tudo que for contoso.com, ele vai converter para dgloliveira.com.br e vou mandar substituir tudo. Ele fez duas alterações. Então, a gente vai criar esses usuários aqui no nosso tenant. Eu vou clicar em fechar. Vou adicionar aqui mais um usuário nessa planilha, no nosso arquivo.
Deixa eu copiar aqui. Vou substituir. Vou mudar o nome aqui. Opa. Cliquei sem querer, ele me abriu aquela tela. Então bora lá. Aqui não vai ser Cris, eu vou colocar um outro nome aqui fictício, eu vou chamar de Adriano. O nome Adriano. O sobrenome Alves. O nome de exibição Adriano Alves. Qual é o cargo dele? Ele é analista. De qual departamento? Ele é de vendas.